motivar nós, enquanto trabalhadores, a continuar nessa nossa caminhada que não é fácil. Quero agradecer ao professor Gilmar por estar conosco. Foi assim, nossa, ligar, você já atendeu o telefone, foi uma bênção para nós. Então, eu vou passar o entrevista para ele fazer a abertura. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa humilde residência. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao CERESP, ao Guilherme, por nosso atendimento, atendendo a solicitação dessa palestra hoje. Marcelo está sempre apoiando a gente aí, toda a equipe do CERESP. Agradecer ao professor Gilmar por estar disponibilizando essa manhã aqui para passar um pouquinho de conhecimento para a gente. Muito obrigado, professor. Espero que a gente tenha uma boa manhã e seja bastante produtivo. Obrigado, passo a palavra para o professor. Bom dia a todos e todas aí presentes. É sempre bom estar compartilhando com vocês. Eu posso trazer algum conhecimento, mas é muito importante também trocar experiência, saber o que vocês estão enfrentando aí e a vivência de vocês, né? Bom, eu vou me apresentar. Eu gostaria, assim, como a gente tem pouco tempo, seria interessante todo mundo se apresentar, mas para a gente não, como o assunto é muito extenso, eu vou fazer fazer algumas perguntas básicas. Bom, então eu coloquei minha formação básica em Química, eu fui professor de Química de segundo grau, no Colégio de Estado, universidade, então eu sei quanto que é difícil lidar com esse assunto, né? Porque eu dei aula de formação de professores de Química, mas depois eu trabalhei na Fundacentro, sempre com essa temática, né? De substâncias químicas. E, particularmente, eu tive envolvido em vários elaboração de normas regulamentadoras, de elaboração agora de um projeto de lei que vai sair sobre regulação de substâncias químicas. E, mais recentemente, eu fui indicado por um grupo que vai rever a NR15 no que diz respeito a agentes químicos, NR15 e NR9, porque tem um monte de besteira lá na NR15 que precisa ser revisto e isso coloca. Bom, então, na minha introdução, que eu gostaria de falar, eu queria primeiro saber, assim, um pouquinho da formação de vocês. Por exemplo, alguém tem aqui formação em Química ou não? Só a formação técnica ou de nível superior de vocês? Só para mim ter uma ideia do que eu tenho que adequar um pouco a linguagem, mais ou menos ao que vocês conhecem. Então, vamos passar a formação em... Se fosse só segundo grau, que é segundo grau colegial, técnico, se fosse superior, tá? Eu sou bacharel em História e Geografia. História e Geografia. Eu sou bacharel. Não, Só colégio. segundo grau, né? Farmacêutico. Farmacêutico. Então já tem uma formação em Química. Biomedicina. Biólogo. Já é mais próximo, né? Economia. Economia. Enfermeira, já tem um pouquinho a ver. Dentista também. Assistente social. Que? Assistente social. Assistente social já é bem diferente. Engenheiro sanitarista. Teatro, enfermeiro do trabalho. Enfermeiro. Advogado. Nutricionista. Gestão e meio ambiente. Gestão e meio ambiente. Biólogo. Biólogo, já te perguntava. Desculpa. Enfermeiro. Nutricionista e direito. Nutricionista e direito. Enfermeira do trabalho. Enfermeira. Bióloga. Bióloga. Segundo grau. Segundo grau. Psicologia. Psicologia. Né? E você? Engenharia civil. Bom, a gente tem um grupo bem eclético, bem diferente. Então, à medida que eu vou falando, se alguém tiver alguma dúvida, por mais simples que vocês julguem, né, que você não compreendeu, por favor, levante, porque como o grupo é heterogêneo, pode ser, eu estou falando alguma coisa mais simples e às vezes a pessoa não entendeu, então, por favor, não tem problema. Eu sei que é uma área bastante complicada. Bom, quando a gente fala da temática produtos químicos, né, e substâncias químicas em geral, é uma área que exige algum conhecimento de química. Como o ensino geralmente é deficitário nessa área, então as pessoas enfrentam muita dificuldade. E como são produtos sintéticos, normalmente há uma tendência em as pessoas verem, tem claro que produtos químicos
traz benefícios para a sociedade, ninguém tem dúvida disso daí, né? A nossa qualidade de vida melhorou muito em função de produtos químicos, vocês que são da área de saúde, para começar os produtos que atuam na área sanitária, enfim, você tem várias aplicações. Mas ao mesmo tempo vem, paralelo a isso, algumas consequências negativas. Tem poluição, danos à saúde, que vocês conhecem muito bem. E quando a gente vai tratar especificamente dentro da área de saúde do trabalhador, né, nós temos uma gama de atividades que envolvem produtos químicos. Desde indústria propriamente dita, a indústria química, não sei se aqui na região tem algumas indústrias químicas, né, mas indústrias que utilizam produtos químicos ou também serviços que utilizam produtos químicos. Né? Eu estou fazendo um curso lá na Fundacentro agora, por exemplo, tem várias pessoas de hospitais que utilizam produtos químicos, limpeza, enfim, você tem serviços, lavanderia, você tem serviços que não necessariamente indústria, que utilizam substâncias químicas diversas, né, que podem trazer problemas para o meio ambiente ou eventualmente para a saúde dos trabalhadores. A questão de meio ambiente, às vezes, ela acaba chamando mais a atenção da sociedade hoje em dia, embora a gestão dos riscos comece mesmo na área de saúde do trabalhador, a gente começa a perceber os adoecimentos, os problemas relacionados a substâncias químicas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês, na nossa área, particularmente no Brasil, vocês comecem a separar quando algum trabalhador traz um problema de exposição a substâncias químicas, se o interesse dele é na monetização do risco, você está preocupado com a saúde do trabalhador, que são coisas muito diferentes, né? Então deixa eu dar um exemplo para vocês assim, de absurdos. Por exemplo, o adicional de periculosidade que foi criado para dar aumento para o pessoal da Petrobras na década de 50, só existe no Brasil. Então hoje, por exemplo, você trabalha com líquido inflamável, por exemplo, tipo óleo diesel, que tem alguns compressores, alguns equipamentos, geradores de energia, por exemplo, em prédio, o pessoal está dando adicional de salubridade, periculosidade para o prédio inteiro. Então a pessoa exagera o risco porque ela quer receber 30% do salário. Às vezes não tem risco nenhum, a ponto de que o Tribunal de Justiça lá da Barra Funda, né, foi o primeiro juiz de instância, negou uma ação, quando chegou lá o tribunal teve que dar o adicional, porque ele tinha dado para todos os funcionários deles que trabalhavam no tribunal. Vocês sabem que não tem perigo nenhum você ir lá no tribunal, não tem poucos perigos, mas não de haver alguma explosão, né? E a mesma coisa entra com o adicional de salário. Então o indivíduo está vendo o risco ou não, porque ele está preocupado com a saúde dele. Claro que tem muita gente que adoece, vários tipos de adoecimento. Você está preocupado porque ele quer adicionar. Então, essa questão, não estou discutindo se vocês vão ver eu discutir isso, mas se vocês estão com foco na saúde do trabalhador, precisa ter claro essas dúvidas, né, que às vezes vem nessa discussão, que é uma coisa particularmente no Brasil. Eu não vou entrar nesse âmbito de adicionais, de NR15, por quê? Tanto que a gente vai trabalhar a mudança disso daí, dar uma racionalidade, né? Só dar um exemplo para vocês. Ela fala, quem trabalha com álcalis cáusticos ganha adicional, né? Manuseia. Álcalis cáustico é uma coisa corrosiva. Alguém trabalha em contato com alguma coisa corrosiva? Ele pode manusear. Se ele tiver contato com coisa corrosiva, o que vai causar? Resultado nenhum. Corroer, queimaduras. Então, seria inimaginável pensar que alguém tenha contato com substâncias corrosivas. Se acontecer, vai acontecer eventualmente um acidente, um respingo, uma coisa do tipo. Mas ninguém está exposto repetidamente a isso daí. Então isso está lá na lei, com certeza vai mudar. Oi? Que mudado? Que? A inalação. Então, inalação, você pode ter eventualmente inalação, alguma coisa corrosiva. Mas isso só em casos de acidentes, por exemplo, se você tiver um frigorífico que tenha gás amônia, por exemplo, no sistema de refrigeração, e houver um vazamento, você pode ter uma exposição acidental. Mas ninguém vai expor uma coisa corrosiva repetidamente. Não faz sentido. Imagina, você não ficaria num lugar que tivesse, porque é uma coisa que corrosiva e irritante que não ali, você respira, a tua tendência natural é você afastar desse lugar. Você pode, às vezes, até eventualmente inalar um solvente que seja agradável, que tenha um efeito neurotóxico, aí até você fica repetidamente.
Mas uma coisa que irrita, que corrói o teu nariz, você pode ficar por alguns instantes, né? E eventualmente aquilo pode levar até uma morte. Então essa situação, ela não, no sentido de adicionar insalubridade, que é uma condição que se mantém e vai adoecer a pessoa a longo prazo, isso não faz sentido lógico. Porque, igual você trabalhar, por exemplo, com um material em fluido biológico, trabalhar com sangue. Ninguém trabalha em contato direto com o sangue. O contato vai ocorrer porque tem um acidente perforante, porque tem um respingo, mas ninguém vai trabalhar desprotegidamente com o material. Então essas são discussões que eu falo que vocês têm que separar, né? Então há uma confusão nessa área. Então a gente, eu não vou entrar nessa questão, eu vou discutir o que em termos internacionais, o que se pensa de segurança química, o que é o uso de produtos químicos de uma forma segura. Eu queria, talvez no início aqui, levantar que tipos de dificuldades vocês estão encontrando aí nas ações de vocês de vigilância dos ambientes de trabalho relativa a problemas químicos, relacionados a produtos químicos. Que tipo de dificuldade aí vocês têm? Vocês têm curiosidade até que eu possa abordar? O pessoal fala muito da compatibilização entre produtos. Compatibilização, você fala no armazenamento. Isso. Tá, ok. A gente pode abordar alguma coisa. O que mais? Da exposição mesmo, né? A exposição do trabalhador, é o que você falou, né? Tem produtos X, produtos Y que causam dano à saúde, e aí a IR particularmente coloca alguns produtos que podem ficar expostos, alguns que não. E aí, e como é essa exposição, assim, né? Como ocorre essa exposição? Se há exposição. Ok. Porque se a máscara, ela vai, né, a máscara, dependendo de qual produto, né, porque tem vários tipos de máscara, vários tipos de produtos, mas Tá ok. de como aquilo pode, o IPI, né, o IPI pode ajudar a não... Como último recurso. Não... Tá certo. Fala. Outra dúvida. Então, mais uma complemento que o Valdemar estava dizendo. Participei de um curso na CETESB, em Pinheiros. A gente estava falando do gás amônico, que eles nos demonstraram vários acidentes, né, vídeos, que ele se espalha e a pessoa não consegue visualizar essa expansão dele quando tem acidente de vazamento. E a pessoa ela acaba caindo, desfalecendo muito rapidamente quando inala esse gás. Sim, você tem vários casos. Mas isso aí você tem que ver uma situação que essa tese trabalha com situações de emergência. Então, dentro da lidar com produtos químicos, você vai trabalhar com o que a gente chama de situação de emergência. Precisa ocorrer um evento, né, que escapa, derrame, vaze, né, e a pessoa fica exposta a uma concentração altíssima. No ambiente de trabalho, não se espera que isso ocorra de forma acidental. O que vai ocorrer são exposições a níveis mais baixos, geralmente ou de curta duração, ou algumas repetidas. Mas ninguém fica exposto repetidamente a níveis altos, como ocorre num acidente. Então, o contexto de meio ambiente é um pouquinho diferente. Então, o que eu estava te falando, uma criança, por exemplo, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, a gente teve um caso lá perto de Barbacena, um menino entrou dentro de um frigorífico lá para mexer em alguma coisa e depois vazou a mão e o menino morreu. Então, isso daí são acidentes que a gente vai abordar. É um tipo de problemas que pode acontecer eventualmente. Tá? A gente vai ver que situações que isso pode acontecer. Mas no cotidiano que você tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha na limpeza de um hospital, na limpeza de um prédio, ou numa lavanderia, ela não vai ficar exposta a uma situação tão agressiva porque o ser humano não suportaria. Isso que eu quero dizer. Então a gente tem que começar a separar essas duas situações, que são situações de emergência e situações ordinárias, comuns que ocorrem no ambiente de trabalho. E aí sim é importante caracterizar que tipo de exposição. Ok? Bom, primeiro. Eu acho que o risco, né, os riscos do manuseio, transporte e armazenamento dos produtos químicos. Eu acho que é o maior nome. Então, o problema, né, do produto químico, a gente fala que a gente tem que olhar todo o ciclo de vida dele. Desde que ele nasce lá na fabricação, ele é armazenado, ele é transportado. Então, por exemplo, tem a questão do transporte para rodovias, que é uma lógica, que eu não vou abordar aqui. E tem a questão do transporte interno.
Então, digamos, eu trabalho no hospital, eu tenho lá glutaraldeído, eu vou transportar internamente, que eu vou fracionar esse glutaraldeído para fazer desinfecção, por exemplo. Hoje se usa pouco isso, né? Já se usou muito. Então, uma coisa é o manuseio, a gente tem que trabalhar também com a noção de quantidade. Porque uma coisa é vazar aqui numa sala, num laboratório, outra coisa é vazar um caminhão, é vazar um tanque. Então, tem a proporção. Bom, então vamos começar, antes de eu fazer a minha apresentação, com alguns conceitos. Né? Então, produto químico dá origem a risco. Né? O que vocês definem risco para vocês? Vou fazer uma pergunta provocativa. Vocês veem o risco? Não. Por exemplo, eu estou lá manuseando um produto químico. Tá lá eu vejo um produto químico, eu vejo um frasco, eu vejo alguma coisa, um pó, enfim, seja qual for o produto químico. Estou vendo um produto químico. E o risco? Você deveria enxergar o risco, né? Você é capaz de analisa. Analisa o risco e... Não, eu vou fazer uma analogia. Igual eu estou vendo uma pessoa trabalhando num prédio aí de 10 andares, limpando e pendurado lá numa cadeirinha. Né? Então você vê ele lá trabalhando. Você vê o que pode acontecer com esse indivíduo trabalhando nisso? O risco é a probabilidade de acontecer. De acontecer. Primeiro, existe a possibilidade, é possível ele cair. Né? Você está trabalhando em altura, se você está em altura é possível cair. Né? Não tem como você subir, mas é possível cair. E segundo, qual é a chance disso acontecer? Né? Então você vê um cara trabalhando em condições precárias, você fala, peraí, ali tem uma chance grande de ele trabalhar. Se eu estou trabalhando num posto de gasolina, né, e vejo um caminhão descarregando lá na hora de sai muitos vapores, eu falo, peraí, aí existe uma situação que está saindo muito vapor, o cara está inalando vapor de gasolina, que tem benzeno, ele está numa situação de risco. Eu vejo a situação, mas eu não vejo o risco. O risco é sempre uma coisa que está, é uma inferência, é uma dedução que você faz pelo seu conhecimento e pelo aquilo que você observa. Por isso que a visão de risco é diferente de cada um. Então você vai ter dentro da situação, então, o material, né, o produto, é uma fonte de risco. Tá? Ele dá origem ao risco. Não sozinho, às vezes depende da atividade que você está fazendo. Então nós vamos trabalhar o conceito de fonte de risco, como sendo produto químico, uma fonte de risco, e ao mesmo tempo uma atividade que você está usando esse produto químico, essas duas combinações dá origem a uma situação de risco. No caso de saúde, né, você precisa ter a exposição. Se eu não tiver exposição, não tem risco. Eu tenho um frasco aqui, ele está fechadinho aqui, eu estou olhando para ele, não mexe, ele está bem tranquilo aqui, não vai cair nem nada, o produto está aqui. Se eu não estou fazendo absolutamente nada, não tenho nenhuma atividade, eu vou abrir esse frasco, manusear, eu não tenho exposição. Então, se eu não tiver exposição, contato, exposição é contato físico, eu não tenho risco. Porque eu preciso ter essa condição para existir essa possibilidade de ocorrer o dano. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, nas NRs, o pessoal confunde o risco como sendo o agente, a substância química. E não é. Ele dá origem ao risco, mas ele em si não é o risco. Precisa ter alguma coisa, alguma atividade para ver a exposição. Outra coisa importante que vocês têm que saber, o produto químico é mais ou menos fácil, né? Geralmente ele vem embalado, vem a granel, mas em si é uma coisa que é comercializada e disponibilizada. Todo produto químico é um material, mas nem todo material é um produto químico. Por exemplo, madeira é um produto químico? Não. Mas se eu ficar cortando madeira, observando madeira, polindo madeira, o que pode acontecer? Se eu estiver cortando madeira, ou na serra, vai gerar uma poeira de madeira? A poeira de madeira é um agente químico, mas não é um produto químico. Tá? Tem várias substâncias na madeira. Eu pego areia, né? Eu estou fazendo alguma operação, ou granito. Eu estou lá numa indústria de uma marmoraria aí. Eu estou serrando ou polindo granito. O granito tem quartzo. O que pode dar origem?
tem quartzo que é sílica. Então, se eu estou poluindo o granito, vai acontecer o quê? Vai ter uma poeira de sílica que eu vou inalar, vou respirar ela finalmente, eu tenho exposição a um agente químico sílica. Mas eu não falo que o granito é um produto químico, ele é um material. Então a gente tem dentro do ambiente de trabalho produtos químicos que vêm embalados, rotulados de uma certa forma, que são materiais, e tem certos materiais que não são classificados como produtos químicos, mas que no uso pode gerar substâncias químicas. Fala. Nesses casos, você não teria que ter uma proteção? Sim, no caso, por exemplo, do polimento de coisa, você tem que usar primeiro os métodos úmidos, nós vamos ver, você tem uma hierarquia de controle. Então, o produto químico começa assim, se possível não usar, né? Ou usar o menos perigoso possível. Mas proteção do pau, no caso da poeira sílica, se a ventilação, se o método úmido não for adequado, se o nível de poeira no ar for significativo, aí você usa proteção individual. Outra coisa que o pessoal confunde, proteção respiratória não foi concebida para uso de 8 horas diárias de trabalho. Isso é uma crença que se tem. Proteção respiratória é para ser usada por períodos curtos de tempo. Ninguém fica com uma máscara 8 horas. Isso é, na lógica da prevenção, isso não faz sentido você ficar 8 horas, porque isso te dá uma sobrecarga cardiorrespiratória. Você pode ficar um período, mas você pensar um trabalhador ficar 30 anos usando uma máscara, isso é impensável. Então, a proteção respiratória é um elemento importante na prevenção de exposição a agentes químicos, mas ela tem que ser usada. É claro, se teve lá o derramamento do caminhão, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter uma proteção respiratória. Derramou aqui um frasco no laboratório, eu tenho que ter uma proteção respiratória. Eu vou fazer uma operação de curta duração, uma limpeza, por exemplo, eu tenho que ter uma proteção respiratória. Mas se eu estiver trabalhando o tempo todo, que vai gerar essa exposição, eu tenho que arrumar outros mecanismos para ter a proteção. Tá? Então, são conceitos que, infelizmente, está na crença das pessoas que falam assim, a proteção do produto químico máscara. Né? Não é. Isso é a última possibilidade que eu, quando dou aula nos cursos de medicina do trabalho sobre isso daí, eu levo uma máscara e peço para alguém ficar 2 horas durante a aula assistindo a máscara. Depois que ele fica 2 horas por a máscara assistindo a aula, ele não fica recomendando proteção respiratória para qualquer um, tá? Primeiro que eu não tenho uma máscara aqui, senão eu ia voltar para vocês fazer um teste, que durante a palestra vocês iriam assistir minha aula, né, com a proteção respiratória. Bom, isso feito, né, vamos trabalhar, então, o produto químico, ele pode dar origem a um risco, né, mas para ver um risco tem que ter uma situação ou um evento, incêndio, uma explosão, ou uma exposição. Né? Então eu vou trabalhar aqui e, como é uma área muito grande, eu vou dar dicas para vocês, muito mais, em vez de falar cada coisa, de como vocês vão buscar informação, como vocês vão ter acesso à informação que seja confiável e como você interpretar essa informação. Porque hoje você pode ir num estabelecimento que está trabalhando com uma coisa, amanhã você vai no outro trabalhando com uma coisa completamente diferente. Nem eu sei, eu conheço de alguns produtos químicos, eu trabalhei em indústria de gráfica, galvânica, fábrica de bateria, petroquímica, trabalhei em fogos de artifício, enfim, eu já trabalhei em vários setores, então eu conheço. Mas mesmo assim eu não tenho essa informação, eu sempre preciso usar. Então esse é o meu objetivo aqui, hoje, muito mais de dar algumas ferramentas para vocês buscarem informação e analisarem algumas situações. Eu não sei pelo tempo que eu estou dando um curso equivalente a essa palestra aqui, que são 4 dias intercalados de semana que as pessoas têm que fazer muita coisa em casa. Então, quem não tiver disponível esse curso, depois se alguém quiser aprofundar, né, alguém do Celeste que for trabalhar com essa questão, isso daqui é só uma degustação do que eu abordo lá. Bom, então, eu vou passando aqui. Então veja o seguinte, tem alguns materiais que eu vou falar para vocês. Tem um manual do GHS, que é o livro Supla, que está nesse site aqui, vou dar um endereço para vocês, que é o manual de classificação. Infelizmente está em inglês, mas tem a versão em espanhol.
Tem a norma da BNT em português, mas ela é comprada. Então, mas tem alternativas para vocês se virarem em inglês. Existe a norma da BNT 14725. No entanto, eu estou disponibilizando para vocês, eu fiz uma pastinha aqui com material, o regulamento europeu, que é a adaptação do sistema de classificação. Está no português de Portugal, né? Mas dá para vocês lerem. Por exemplo, português de Portugal, ele fala assim, este produto causa cancro. Se eu falar isso para o trabalhador aqui, o que ele vai pensar? Causa cancro. Vai pensar outra coisa. Cancro em Portugal é câncer, né? Então aqui a gente entende outra coisa, uma doença um DST, né? Tem um livretinho aqui, o Sobani, que está em português, muito bom, sobre gestão de produtos químicos. Está bem completo. Eu vou disponibilizar a versão em francês, porque ela tem uns desenhos e na tradução eu identifiquei alguns errinhos, né? Então você pode às vezes conferir. Tem um livreto da CGIH, que ele é traduzido no português, que tem os limites de exposição. Tem ele vendido pela BHO em português, eu não posso disponibilizar, mas eu tenho a versão em inglês 2017. E tem uma vantagem. Esses termos técnicos, se você usar o Google Tradutor, dificilmente ele faz tradução errada. Às vezes o Google dá problema, você pega um texto qualquer, vai pular, traduzir, sai umas coisas meio esquisitas de vez em quando. Mas coisas técnicas, bem objetivas, rápidas, se você der um copy-paste, você traduz perfeitamente quem tiver dificuldade em ler no idioma inglês. Tá? E nós vamos aprender a usar o GESTES, que é uma base de dados alemã muito importante, a base de dados da ECA, que é a agência europeia. Tem uma base que foi criada agora nos Estados Unidos, Publicem, mas eu tenho algumas críticas a ela. E tem as fichas internacionais. Isso daqui é um mínimo, um beabá para quem for trabalhar com produtos químicos. Existe também no Maish Pocket Guides, né, um livro fácil, rápido, né, para vocês consultarem. Então, se eu precisar de produto químico, eu vou ter que saber onde eu vou buscar informação. Não confie em qualquer informação. Você só pode buscar informação em sites que foi revisado por pares. Até na CETESB tem erro. Nas coisas de CETESB de coisa química eu já identifiquei erro. Você tem que buscar bases que são confiáveis, revisadas por pares e assim por diante. Bom, quando você fala, por exemplo, uma gestão sustentável de produtos químicos numa empresa, não existe nenhuma norma legal que obrigue a empresa a fazer isso. Então, vou começar. Então, a NR, você tem hoje a única norma legal, mas que não foi regulamentada, chama-se a Convenção 170 da OIT. Então, a Convenção 170 da OIT sobre produtos químicos, ela mostra que a empresa tem que fazer uma gestão. Isso foi aprovado pelo Senado Federal, por decretos. Ela tem valor de lei, mas ninguém regulou, então ninguém aplica direito. Mas tem um monte de regulamentações espalhadas aqui e acolá sobre produtos químicos, né? Algumas coisas nas NRs, mas a gente não tem uma legislação que fala, olha, você tem que ter uma gestão de produtos químicos que deve conter isso, isso e isso, como você tem em alguns países. Então isso causa um déficit para a gente. Vocês, como fazer inspeção, nem na saúde, nem no trabalho, ninguém regula isso direito. Okay? Então, como é que trabalha? Uma empresa, para fazer essa gestão, a empresa tem que ter um inventário. Se eu não sei com o que eu estou lidando, né, que quantidades, e no caso de produtos químicos existe uma questão muito importante que é a quantidade. Uma coisa é trabalhar com tambores, litros, quantidades grandes, sacos. Outra coisa é trabalhar num laboratório com quantidades pequenas. A lógica de laboratório, a lógica de indústria, não pode ser extrapolada para o laboratório. No laboratório eu trabalho com pequenas quantidades, cada dia com um produto diferente, é uma lógica completamente diferente do indivíduo que está lá lavando, limpando coisas, pintando. Então, às vezes, até por causa desses anos, o pessoal de laboratório, por exemplo, o que laboratório tem que ter? Laboratório tem que ter armazenamento seguro, ela tem que ter rotulagem. Laboratório, se um produto é volátil, ele tem que ter um exaustor lá, uma capela, que eles chamam de capela, boas práticas, mas não é a mesma coisa que você não tem as exposições. A não ser que esse laboratório tenha uma escala industrial, aí é outra história. Tá? Então você tem que buscar informação
né? E fazer análise crítica das fichas. Eu vou mostrar para vocês, eu orientei vários trabalhos de mestrado. As fichas hoje que vocês têm disponibilizadas para a indústria, ou lixo, é quase a mesma coisa. As fichas é reciclo papel. Porque o número de informações equivocadas, né, são muito grandes. Então, vocês como agentes de inspeção, não se fiem nas fichas fornecidas pelo fabricante. Por quê? O fabricante, aquilo não tem controle nenhum de qualidade do estado, nem nada. Ele põe lá o que ele quer. Então, hoje nós identificamos, por exemplo, uma aluna que eu orientei no mestrado, nós pegamos as 10 substâncias químicas mais usadas, produzidas, que são colocadas no mercado. Fizemos análise de fichas dessas substâncias. Se vocês verem o número de erros, nem coisas simples, hidróxido de sódio, ácido fúrico, coisas bem básicas que tem na informação, tudo cheio de erro nas fichas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, claro que ela pode ser útil, ela tem alguma informação, mas você sempre tem que verificar se essa informação está correta ou não. Né? Por exemplo, eu brincava com a Nelly, também a gente viu que fez uma palestra, chegamos uma vez numa indústria que tinha uma ficha para sabonete de líquido de banheiro. Primeiro, não precisa. Sabonete líquido é um produto de higiene pessoal, é um produto químico, mas você não trata ele como perigoso, né? Mas tinha uma ficha que dizia assim: se cair sobre a pele, lavar com bastante água e sabão. Porque você pega ficha de tinta de parede, você pega a ficha de tinta de parede dessas aqui, que o cara pinta, que todo mundo pinta, quem já não pintou aqui alguma vez, né? E assim, se cair na pele, procurar imediatamente um médico. Já pensou se todo pintor? Então, você tem assim, manter afastado de chamas e faísca, o produto nem pega fogo. Então você tem erros e você tem omissões importantes. Por exemplo, no caso de tinta de parede, as tintas à base de água, ela tem biocidas, que são substâncias sensibilizantes, que causam alergia. Você já viu, às vezes você pinta uma sala dessa aqui, deixa ela fechada, se você for usar ela depois, algumas pessoas que têm problema de asma, alguma coisa, pode ter problema respiratório, ou pode ter alguma alergia, não sei se já viram isso. Isso eles não informam. Então você tem, ao mesmo tempo, nas fichas, às vezes, omissões importantes, mas muita besteira e exagero. Às vezes manda usar uma proteção respiratória que não precisa, ok? E aí isso implica em custo. E vocês, como agente de inspeção, eu não vou exigir uma proteção respiratória se não precisa. Às vezes o produto nem forma contaminante atmosférico. Fala. Não, a maioria das empresas que nós vamos, todas as tintas são à base de água. Sim, mas... Que eles falam, né? Sim, se for a base de água, a tinta à base de água, você tem 3 modelos: tinta à base de água, tinta à base de solvente, que o problema é o solvente, e tinta em pó. No caso de tinta à base de água, o único problema que tem, basicamente, é os biocidas que pode ter na tinta, que às vezes eles omitem. Isso que eu estou querendo dizer. E lista um monte de perigo, como se a tinta de pintar a parede comum, à base de água, fosse um produto ultra perigoso. Muitas vezes, se não fosse o biocida, ele não é classificado como perigoso. Então, você tem que saber fazer avaliação de risco nos usos previstos. Você tem que saber aí fazer a prevenção. Então, a prevenção envolve, no mínimo, o armazenamento do manuseio seguro, o controle das exposições, a preparação para atuação em emergências. Oi? O armazenamento local não tem que ser um local arejado? Depende do produto. Então, você vai ver cada produto, por isso que você tem que saber buscar informação. Tá? Então, tem produto que tem que ser guardado em lugar arejado, outro não, depende do que ele forma. Se é um produto que forma substância contaminante atmosférica, não precisa ser necessariamente arejado. Okay? Então, não, solvente normalmente é um líquido, ele tem que vir em recipiente fechado. Você não armazena solvente aberto. Né? Aí o solvente normalmente ele é inflamável. Ele é incompatível com certos produtos. Por exemplo, se você pegar um pouquinho de álcool e jogar no líquido, você vai ver que pega fogo espontaneamente. Então nós vamos ver a incompatibilidade. Então certos produtos não podem ser armazenados. Mas isso também depende da quantidade. Se eu estiver armazenando um frasquinho desse aqui perto desse, ele pode estar separado só por uma barreira. Agora se eu estiver armazenando um tanque, né, e perto de outro tanque que é incompatível, eu não posso. Então tem regras que dependem da quantidade.
né? Então eu não vou aqui abordar como é fazer armazenamento na indústria química que tem N tanques. Às vezes você precisa de um projeto de engenharia para fazer o armazenamento daquele tanque. Okay? Outra coisa é fazer um armazenamento dos produtos químicos que eu uso no hospital, por exemplo, lá que tem produtos de limpeza, coisas diversas. Aí tem algumas regras mais simples. Nesse manual do Sobane, aqui que eu estou deixando para vocês em português, tem essas regras mais básicas para situações de pequena empresa, de pequenas quantidades e tudo. Agora, o armazenamento de indústria química, de indústria de grande porte, que tem tanques e coisas, é outra história, que precisaria de um conhecimento aprofundado. Ok? Isso aí foge um pouco do nosso tempo aqui. E aí você tem que ter o controle das exposições. Então, no uso, você não tem exposição, contatos, como é que eu vou fazer a proteção? Eu tenho que ter preparação para a emergência. Desde uma emergência simples, tipo um respingo no olho, né? Até um início de incêndio, até um derramamento. Derramamento pode ser um derramamento que cabe aqui nessa sala, pode ser um derramamento que vai para o rio. Então são coisas diferentes. Eu tenho que saber que emergências eu posso ter, né? Eu tenho que fazer o tratamento das emissões. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto agora com oficinas de repintura automotiva. Tem aqui, com certeza, em todo lugar tem uma oficina. Então ela pinta, tem a cabine dela e vai sair vapores. E aí essa TESB tem um controle dessas emissões atmosféricas, né? Por exemplo, as oficinas que eu estou trabalhando em São Paulo, conforme o bairro que ele tem, se ela ficar lá num bairro mais ou menos classe média, média alta, com certeza aquela população reclama na nossa TESB e ela não fica ali. Em bairros mais periféricos, a população é mais tolerante. E às vezes vão encontrar sem tratamento. Essa oficina de repintura sobra restos de tinta, sobra resíduos. O que ele tem que fazer com esse resíduo? Ele tem que dar um destino também. E fundamental, você tem que fazer a comunicação e a formação. Embora a princípio a ficha de produtos químicos tenha que ser disponibilizada para os trabalhadores, na prática isso não funciona. Porque elas são tão mal feitas e tão mal escritas que ela não é um instrumento adequado para a comunicação de risco. Eu vou sugerir quais seriam outras alternativas. Tá? Então, por exemplo, a gestão de produtos químicos, você tem que pensar desde a entrada, quando você decide comprar o produto, como ele vai chegar na tua empresa, como você vai armazenar, como você vai usar, o que você vai fazer com os subprodutos, né? E se porventura o seu serviço envolver produtos químicos, você tem que informar o teu cliente. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de desratização e vou prestar serviço aqui na cidade, eu tenho que garantir que o meu usuário lá não vai ter problema, né? Então eu tenho que pensar em toda a sequência e é difícil separar a questão ambiental da questão ocupacional. Pode passar. Outra coisa importante, quando você fala em inventário, né, uma empresa que lida, se ela tiver 3 produtos, não precisa fazer inventário, né? Mas se ela lida com uma gama grande de produtos, ela precisa ter um inventário controlado, qual é o nome do produto. Não confundir o nome do produto, que é o nome, por exemplo, cola KFC, por exemplo. Isso não quer me dizer nada, mas eu preciso saber colocar o inventário pelo nome que vem no rótulo. Ok? Eu preciso saber para me identificar e gerenciar. O mesmo do rótulo. Eu tenho que saber qual é o fornecedor, qual é o consumo mensal. Uma coisa é eu ficar preocupado com um óleozinho, um desengripante, por exemplo, que ele usa um pouquinho para abrir uma torneira. Outra coisa é um óleo que eu uso para usinagem de metais, peças em grandes quantidades. Então tem que ter muito essa noção de quantidade também que eu uso, né? Eu tenho que ter a classificação. Hoje existe uma classificação de perigos, que é o GHS, que é um sistema desenvolvido pela ONU e que cada país adapta a sua legislação. Então, no Brasil, hoje, todos os produtos químicos têm que ser rotulados pelo GHS. Não pode ter outro sistema de classificação. O pessoal gosta de diagrama de Römel, umas coisas. Não, hoje tem que ser usar o GHS, que é o sistema que está na NR26. Tá? Você tem que ter uma noção, às vezes o produto não é perigoso. Por exemplo, você pega plástico, a indústria ela compra grânulos de plástico. O que ela vai fazer com o grânulo de plástico? Ela vai fazer um objeto. Ela vai ter que fazer a exclusão disso daí, ela vai derreter esse plástico para fazer uma injeção do plástico. Nesse processo, quando você aquece plástico, quando você esquema plástico, o que vocês observam?
produtos de decomposição. O plástico não é perigoso, mas eventualmente o seu produto de decomposição pode ser perigoso. Então ela não é classificada como perigoso. Por exemplo, trágico. Espuma de poliuretano que faz colchão. Ela é perigosa? Senão você dorme lá, também só não é perigosa. Você pode até morder a espuma de poliuretano, não tem problema nenhum. No entanto, ela pega fogo muito fácil. Lá em Santa Maria, eles pegaram aquelas espumas de colchão, fizeram revestimento de boates e por acaso, uma lá usou um fogo de artifício, ela começou a pegar fogo. Em menos de 1 minuto e meio, ela formou uma atmosfera tóxica de monóxido de carbono, cianeto, gás cianídrico e deficiência de oxigênio. Matou 242 pessoas, nenhuma por queimadura. Todas por asfixia química ou deficiência de oxigênio. Nada por queimadura. Então o que acontece? É um produto que não é perigoso, mas, por exemplo, se você chegar num lugar que tem muita gente armazenando colchão de espuma de poliuretano, ele tem que ter um cuidado especial para a preparação, se caso houver incêndio, né? Então, se tiver um armazenamento de espumas de colchão aqui, tiver um incêndio, ele tem que estar preparado para acontecer uma coisa similar lá da boate, ok? Então, é isso que eu estou te falando. O uso previsto, né? O risco originado, né? O que de fato pode acontecer? Por exemplo, muitos produtos são classificados como perigosos por ingestão oral. Ambiente de trabalho, alguém come produto químico? Não. Então, outra coisa importante, não confundir níveis de contaminação para o ambiente de trabalho com níveis de contaminação, por exemplo, para alimentos. Então, por exemplo, eu posso ter um óleo, ou para remédio, eu posso ter um óleo mineral, que eu faço, por exemplo, óleo Johnson de bebê, por exemplo. Né? E eu vou fazer um negócio que eu passo na pele. Outra coisa, eu tenho um óleo mineral que eu uso para fazer usinagem de peças. É o mesmo óleo mineral. Só que o que usa para fins farmacêuticos ele tem que ser ultra purificado. O que usa no ambiente industrial não é tão purificado. Então o critério de purificação não é o mesmo. Então quando a gente está trabalhando aqui com níveis de concentração, eu não estou me referindo à questão de alimentos nem nada. Então se uma substância, por exemplo, é tóxica por ingestão, ela não é crítica para, por exemplo, o ambiente ocupacional. A não ser que a pessoa se exponha por contaminação da mão e tudo mais, por hábitos precários de higiene. Por exemplo, o problema de agrotóxicos. A maior parte das mortes de agrotóxicos se dá por quê? Morte, não estou falando de doença. Não, você pode comer aí o seu moranguinho com agrotóxico, um pouquinho, você pode ter algum problema a largo prazo. Quê? Não, manuseio também, não morre. Morre por ingestão, por tentativa de suicídio. Eu fiz uma análise, no ano passado morreram, tiveram não sei quantas tentativas de suicídio. 10% só que morreram. A maior parte foi tentativa não bem sucedida para o objetivo deles, né? Brincadeira, né? Mas por quê? Por exemplo, eles puseram rótulo de caveira em tudo quanto é pesticida ou agrotóxico. O que é caveira para vocês? Morte. Aí o indivíduo vai lá, eu quero me matar, né? Então vai lá, ele olha, aqui uma caveirinha e pega e toma aquilo. Só os que mataram realmente é classificado como caveira. O resto não é para matar, ele vai causar outros problemas, disenteria, intoxicação do fígado, coisas do tipo, mas não mata. Vai ficar enchendo o saco lá no PS aí para vocês, você tem que fazer lavagem estomacal e tal, mas não vai morrer. Então o que acontece? Por quê? Porque houve um exagero no uso da simbologia. Então, o que causa suicídio não é o uso de agrotóxico, né? O que causa o agrotóxico é muito mais um instrumento do suicídio. No lugar que é arma de fogo, nos Estados Unidos, eles usam mais arma de fogo. No lugar, usam o que está disponível. Ok? Mas é por ingestão. Então, do ponto de vista ocupacional, você só vai preocupar com ingestão se houver algum hábito precário de higiene, que a pessoa põe na boca, coisas do tipo. Se não tiver isso, uma coisa que é perigosa
para comer, eu vou preocupar muito com o ambiente de trabalho. Como se fosse parecido com a amianto, né, professor? Que com o tempo, segundo as análises aí, ele causa câncer, assim como o agrotóxico, né? Não é na hora que você... Exatamente. Então eu não posso, por exemplo, pegar um amianto e pular uma caveira, né? Inclusive tem um filmezinho que eu posso passar aqui para vocês, que o cara come amianto para mostrar que não é perigoso. Realmente, se eu comer amianto, não vai me acontecer nada. Talvez para sair lá pode dar algum incômodo, né? Mas não vai ter problema nenhum. O problema é ele olhar lá pela fibra e daqui 30 anos, né? Ou eu pegar comer areia, né? Areia. O mesmo mercúrio, por exemplo. Se eu comer mercúrio, o pessoal, os trabalhadores de mina, roubavam mercúrio e comia mercúrio. Desce lá e depois chegava em casa fazer esvaziamento. O problema é inalar o vapor de mercúrio. Ok? Então a gente tem que ter essa noção. E, obviamente, saber as medidas preventivas. Então, para fazer uma gestão de produtos químicos, pode passar o próximo, eu tenho que ter, no mínimo, isso daí. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, você tem produtos químicos, pode ser substâncias que têm uma identidade específica. Você fala água, H2O. Né? Eu falo, por exemplo, outra substância, ácido sulfúrico. Eu falo substância tolueno. Né? Ela é uma molécula só, ela tem uma fórmula específica. E cada substância, ela tem um número CAS. Vocês já ouviram falar desse número? CAS é um número atribuído pelos Chemical Abstract Service dos Estados Unidos, da Sociedade American Chemical Society, que ele dá um número para cada substância. Seria como o CPF dele ou o RG dele. Cada substância recebe um identificador. Então, para vocês procurarem informação de substância em qualquer língua, use esse CAS. Aí você pergunta, mas como é que eu sei o CAS? Né? Põe na internet aí para mim, abre o navegador aí para mim, o Google mesmo. Por exemplo, eu quero saber, me fala uma substância que vocês querem saber o CAS. Quê? Negro de fumo? Quê? Negro de fumo? Pode ser. Boa, Marcelo. Abre ele, sabe? Negro de fumo. Abre o Google. Passou uma segunda-feira numa borracharia que faz uso disso. Nós vamos ver. Escreve aqui negro de fumo e escreve CAS. Negro de fumo. Tá saindo. E não está saindo, eu acho que você tem que. Não, é que estava. Está pensando. Escreve agora negro de fumo. Negro. Fumo. E põe CAS. C-A-S. E dá Enter. Você vai achar vários materiais. Depois você guarda esse aqui. Isso aqui está pensando. Então você vai achar vários lugares e vai achar o número CAS dele. Aí você acha o número CAS, para você ter certeza que é ele mesmo, você faz a busca reversa, a logística reversa. Aí então você pega negro de fumo. Vamos ver se faz. Aí compre negro de fumo, soluções. Aqui não está aparecendo o caso dele. Nome químico comum. Aqui é a ficha aqui de procurando. Pega essa ficha aqui. Ficha aí embaixo. Em algum link você vai achar, vamos ver. Aqui é o caso number dele, ó. 1333. O caso number geralmente é uma sequência de vários números. Não podia ter deixado lá mesmo. É só voltar. Só voltar. É uma sequência de vários números, traço, 2 números de um dígito verificador. Dá uma cópia nisso. Selecione isso aqui e copie. Aí você vê outro documento, tá? 133386.4. Se você achou nos 2, 3 documentos, é esse número. Às vezes tem ficha que está com o número caso errado, por isso você tem que olhar em mais de um documento. Se você tiver dúvida, você copia esse número aí e joga de novo no Google e vê se aparece negro de fundo. Ok? Então, aí você guarda esse número, porque é com esse número que a gente vai trabalhar na busca de bases de dados. Se você quiser saber, está em inglês, em espanhol, em qualquer língua, você usa esse CAS, inequivocamente negro de fumo. Pode voltar lá, aqui ó. Carbon Black, negro de fumo, em inglês é Carbon Black, 133386.
96. Pronto, achou. Ok? Pode voltar à apresentação. No entanto, tem algumas substâncias que são misturas complexas, variáveis, como a gasolina. A gasolina tem mais de 100 hidrocarbonetos. Mas quando você obtém gasolina, né, dependendo do processo de produção, destilação atmosférica ou craqueamento, ela sempre vai ter mais ou menos um perfil das mesmas coisas que tem nessa gasolina. Então você também atribui um número CAS para a gasolina, embora ela não seja uma substância pura no sentido. Então tem CAS para gasolina, CAS para querosene, ok? Algumas substâncias vocês vão encontrar, por exemplo, cimento Portland, cimento comum, é uma mistura de várias coisas, mas o cimento Portland, de uma fábrica para outra, a composição é mais ou menos a mesma. Pode variar a qualidade de alguma coisa, né? Então ele recebe um número CAS. Embora ele não seja uma substância no sentido estrito químico, eu vou achar um número CAS. O que eu não acho no número CAS? Por exemplo, se você vai procurar o CAS de uma cola, não existe, porque CAS é para substância. A cola é uma mistura de várias substâncias. Então você nunca vai achar na literatura de base de dados informação específica da cola, a não ser o fabricante que te fornece. Você pega uma tinta, você também não vai ter CAS de tinta. Você vai ter CAS dos ingredientes da tinta. Tá claro isso? Né? Porque tem gente que procura assim, liga lá para mim, eu quero saber o CAS desse óleo lubrificante aqui. Esse óleo lubrificante tem lá o óleo, alguma coisa, mais uma mistura, mais um aditivo, mais uma outra coisa, não tem CAS. Então você tem que ver o que tem dentro. E aí você entra na mistura, né? Que são ingredientes de mais de uma substância. O que interessa na mistura? O que eu queria falar? Tem substâncias que às vezes ela em si não é perigosa, mas ela pode ter um ingrediente mais crítico. É o caso da gasolina. Os hidrocarbonetos são nocivos, mas por acaso um deles lá, que chama-se benzeno, pode ter até 1%, é mais crítico, porque ele é cancerígeno. Certo? Eu posso ter, eventualmente, é o que eu falei, por exemplo, um produto que ele vem com um aditivo, ele vem com um biocida para conservar ele. Então, às vezes, o produto em si não é perigoso, mas o biocida é perigoso. Ok? Então, tem que preocupar com impurezas que pode ter na substância. Quando você trabalha com mistura, não me interessa saber toda a composição da mistura. Você vai estudar. Eu preciso saber que ingredientes ali dentro que pode causar problemas. Tá certo? Então eu vou preocupar, olhar que ingredientes. Então eu pego, por exemplo, uma tinta, dando um exemplo para vocês. Uma tinta à base de solvente. Vamos pegar uma tinta. Geralmente ela é uma resina, pode ser uma resina de óleo vegetal, de soja, por exemplo. Geralmente a resina não é perigosa, tá? É uma molécula grande. Geralmente tudo que é molécula grande não é perigoso para a saúde. Às vezes pode causar alergia. Por quê? Porque molécula grande não atravessa a barreira de célula. Tá ok? Então geralmente moléculas grandes não são perigosas. Algumas são alergênicas. Então a resina não é problema. Às vezes eles colocam ali dentro da resina o pigmento. Tem pigmento, a maior parte dos pigmentos não são problemas. Não são, tá? Tem um ou outro pigmento, se for um pigmento à base de chumbo, aí é complicado. Então eu tenho que olhar se o pigmento é perigoso ou não. Às vezes eles colocam cargas, carbonato de cálcio, que também não é perigoso, não precisa se preocupar. Mas no entanto o veículo da tinta é o solvente. Então às vezes você pega a tinta à base de solvente, às vezes os únicos ingredientes que me preocupam para vocês fazerem uma avaliação da saúde do trabalhador é o solvente que está ali dentro. Às vezes é uma mistura, é mais de um solvente. Então eu vou preocupar com o solvente. O resto, claro, ninguém vai comer aquilo, porque ninguém vai ficar comendo tinta. Mas do ponto de vista de exposição, não é crítico. Então eu tenho que saber. Oi? Mas mesmo a exposição cotidiana, sei lá, 8 horas por dia... Sim, não. Claro, a água, se você ficar o dia inteiro dentro de água, vai te causar algum problema. Ok? Sim. Então, eu estou falando essa situação. Então, normalmente, se você tiver uma exposição em
contato com aquilo, não vai te causar um problema sério. Por isso que vai ter critérios de classificação. Fala. Mas aí, equipamento de proteção individual. Não, você pode ter contato. Por exemplo, eu lembro, deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu fui fazer trabalho uma vez lá em Fortaleza, um grupo de saúde do trabalhador, aí fomos numa fábrica de farinha. Aí o menino falou assim para mim: nossa, a farinha está caindo no braço dele, o que acontece? O que vocês acham? Claro, se você ficar o dia inteiro com farinha, ela pode ressecar um pouquinho da pele. Agora, se você inalar poeira de farinha, tá ok? Aí pode ser problema. No contato com a pele não tem problema. Então você tem produtos químicos que você pode ter contato com a pele. Um óleo, conforme o óleo mineral você pode ter contato direto com ele, não tem problema. Você passa coisas na tua pele. Então eu tenho que separar. Se eu for colocar que tudo é perigoso, fica ingovernável. Você está exposto a substâncias naturais no teu dia a dia. Ah, caiu uma poeira no meu olho, é irritante. Claro, qualquer poeira de rua que cai no teu corpo, ela é irritante do ponto de vista mecânico. Agora, ela tem uma irritação química, é outra história. Okay? Eu inalar qualquer poeira vai me causar irritação respiratória. Mas isso não é porque ela é química, ela se dá por uma ação mecânica. Se eu ficar esfregando a minha mão aqui o tempo todo, fica 2 horas esfregando a mão desse cara, o que vai acontecer com a minha mão? Então isso não é. Tem que separar, tá? Eu e o Marcelo, professor, eu e o Marcelo estava nessa discussão do negro de fumo, que é de segunda-feira. Negro de fumo não tem grandes problemas. Ele é grafite. Se você inalar a poeira dele, causa um problema pulmonar. Porque ele é finamente dividido, vai depositar lá no pulmão. Por exemplo, não é cancerígeno, por exemplo. Agora, se você estiver queimando alguma coisa que forma negro de fumo, na hora que forma negro de fumo, junto com ele vai os hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, que é o que sai da queima, por exemplo, do escapamento de um caminhão, por exemplo. Se você ficar respirando aquela fumaça de escapamento de caminhão a diesel, ele produz uma fumaça que tem fuligem ali, mas tem os hidrocarbonetos aromáticos polinucleares que são cancerígenos. Por isso que sim, geralmente qualquer processo de combustão você tem problemas. Até você defumar coisa, comida, às vezes, então você pode formar esses hidrocarbonetos aromáticos polinucleares que são cancerígenos. Ok? Então, queimou coisa orgânica, forma benzeno. Por exemplo, se você for medir benzeno aqui no ar de Itacoaquecetuba, você vai achar níveis de benzeno, porque vem da poluição. Você tem que saber se... você vai medir lá no posto. No posto provavelmente é mais alto. Então você tem que separar isso. Tem benzeno? Tem, ó. Você vive no mundo material, ó. Falou em matéria, você tem substâncias. Você vive no mundo de substâncias. O problema é que algumas substâncias, evolutivamente, o seu organismo aprendeu a se defender delas. Algumas novas não. Então, por exemplo, poeira. O seu organismo tem um mecanismo de se defender da poeira. Até um certo nível de poeira. Depois passou, né? Por isso que eu estou falando, você tem mecanismo de limpeza pulmonar, assim por diante. Nesse negócio do meio tem uma situação do Ramazinho. Ele fala do câncer dos garotos que limparam as torres. Sim, é exatamente isso que eu estou te falando. É porque ali quando você forma o negro, no processo de formação, não é o negro de fumo, ele vem impregnado de hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. Assim como os óleos minerais antigos, não purificados, tem esses hidrocarbonetos que o cara vai trabalhar, dá câncer de escroto, de pele. É o HPA, não é o hidrocarboneto. É que não tem um desenho aqui. Por exemplo, o negro de fumo ele é uma cadeia de hidrocarbonetos para anéis muito longo. Ele em si não é perigoso, igual o grafite. Ele é mais ou menos igual ao grafite. Agora, o problema é que no processo de produção dele, forma-se também HPA. Se você separou ele e purificou. Ok? Então você pega, por exemplo, máquina impressora a laser, tem negro de fumo, aquela tinta preta lá é negro de fumo. Ok? Não é tão perigoso.
perigoso são os HPAs que podem estar em algum processo. Então, qualquer processo de combustão incompleta vai formar HPA, vai formar benzeno, vai formar monóxido de carbono. Ok? Então, por exemplo, já vi gente que morre, foi lá em Belo Horizonte, um casal foi passar lua de mel na lareira, depois dá o fogo lá queimar, claro, forma monóxido de carbono, você morre. Combustão dá um monte de problemas de substâncias químicas. Então, se você falou, teve queima de alguma coisa, você tem que ligar a tua antena, porque aquilo pode se decompor e formar em coisas perigosas. Ok? Então, veja o seguinte, às vezes tem uma mistura que tem ingredientes, né, que pode originar risco. Por exemplo, você pega a gasolina não é explosiva. Se você tiver uma lata com um pouquinho de gasolina tampada e tem uma mistura de ar e vapor de gasolina, se der uma faísca, o que vai acontecer? Explode. O que é a bomba molotov que o pessoal faz? A bomba molotov é uma coisa que você mistura o combustível, gasolina, e você joga, quando joga, forma uma mistura vapor e ar que vira explosiva. A gasolina não é explosiva, mas ela pode, qualquer líquido inflamável, né? Por exemplo, o gás não é explosivo, mas se você deixar vazar gás na sua casa e ficar bem, acender uma faísca, pode explodir. Isso que eu estou falando. Tem coisas que às vezes não é perigoso, mas pode gerar perigo. Você pega um gás argônio, por exemplo, usado em soldagem. Ele não é perigoso, não causa nenhum dano à saúde. Mas se ele vazar, ele acumula no chão, ele expulsa o oxigênio, você tem deficiência de oxigênio por causa... Mas não é ele que fez mal, é que ele empurrou nitrogênio, por exemplo. 80% da atmosfera é nitrogênio. Se você estiver usando um ambiente que tem muito nitrogênio, vai ter deficiência, então você pode morrer por asfixia, não por causa do nitrogênio, mas porque faltou oxigênio. E o isqueiro lá? O isqueiro é um fluido que sai vapor, né? É um líquido que gera vapor e inflamável. Ele não é também... Não, ele pega fogo, ele é muito inflamável. Tá ok? Só que a quantidade dele, assim, se você mistura, ele não vai chegar a uma coisa um risco tão grande. Ele é perigoso, mas não é pela quantidade, né? Igual você está trabalhando. Uma coisa eu estou trabalhando com um tanque de álcool, outra com 1 litro de álcool, outra coisa com um pouquinho de álcool. A substância é a mesma, ela pode causar a mesma coisa, mas a quantidade, o tamanho do estrago vai ser diferente. Ok? Então eu estou trabalhando com um frasquinho que tem um solvente de cetona, eu estou trabalhando com litros de acetona, o risco é diferente. O perigo dele, o que ele pode causar é igual, mas o tamanho do estrago é diferente. Professor, Oi? a exposição da amônia, os cabeleireiros... Que não, amônia não. Você sentiu esse cheirinho, não tem problema. Por exemplo, amônia, você pega qualquer vejazinho de limpeza, tem 2% de amônia. Não tem problema nenhum, você vai sentir o cheirinho de amônia, é desagradável, problema nenhum. Você começa a ter crítico quando ela começa a ficar irritante. Agora, você pega um produto, uma tinta, tem lá 0,25% de amônia. Esquece. Eu falei, menos do que uma veja. Você só vai preocupar com uma solução que tem amônia acima de 5%. Aí sim ela começa a sair vapor e pode expor você a algum nível. Então não é mera presença da substância, depende também da quantidade, da concentração. Mais do que da quantidade, da concentração que eu vou mostrar aqui para te passar. Eu tenho que regular o tempo, senão eu vou falando coisas e não cumpro aí a agenda que eu vou trabalhar para você. Então, a gente precisa classificar os produtos para separar aqueles que têm mais potencial de causar danos daqueles menos perigosos. Porque se eu tratar tudo igualmente, fica não gerenciável. Né? Então, se eu tratar todas as pessoas do ponto de vista como potencialmente perigosas, né? Eu ando na rua e eu não vou andar na rua. Né? Ok? Bom, vamos... Então, o que é o GHS? O GHS é um sistema da ONU, chama Globally Harmonized System, é um sistema geral harmonizado para definir perigos no sentido, o inglês é hazard, no sentido
sentido daquilo que ele pode causar dano. Ó, isso causa alergia, isso é inflamável, isso é corrosivo, isso é só irritante. Então ele classifica a substância pelo tipo de problema que ele pode causar. Você tem processos de classificação. Como é que você vai classificar esses produtos? Isso eu não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo aqui. E ele tem maneiras de comunicar sobre perigo. Duas coisas, rótulo e ficha. Rótulo é para qualquer produto químico. Ficha só para produtos usados em local de trabalho, classificados como perigosos ou que no uso dá origem a riscos. Que ele é classificado como perigoso ou no uso dá origem para risco. Você pega, por exemplo, um plástico que vai para a indústria química lá para fazer garrafa, PET, por exemplo. Ele não é classificado como perigoso, mas no uso dele ele pode gerar aqueles produtos de decomposição, então tem que ter ficha. Não se pede ficha para qualquer produto. Isso é um outro erro aqui no Brasil. Produto é só ser perigoso, dá origem a risco. Às vezes tem produto que não tem problema nenhum. Senão o pessoal chega, por exemplo, num hospital, tem um monte de kitzinho de teste, não tem? Quem trabalha no hospital, tem um monte de teste. Aquilo não é classificado perigoso. Aí o pessoal vai comprar, fica pedindo ficha daquilo e não acha. Porque não precisa. Então tem que saber, ficha é coisa que usa em ambiente de trabalho. Consumidor não tem ficha. Ok? Bom, pode passar. Então o livro púrpura é onde resume o GHS, pode passar. Só se vocês quiserem encontrar tudo sobre o GHS e os símbolos, vocês põem lá UNES mais GHS no Google, clica, abre a página do GHS, vocês vão achar todo o material do GHS lá. Essa transparência eu vou deixar para vocês, não precisa copiar não. Ok? Tudo, para mim não tem, a gente distribui tudo. Eu só não consegui imprimir, porque eu imprimi ontem à tarde para trazer para vocês aqui. Eu terminei minha reunião às 6h30, aí não dava tempo de fazer, até imprimir, aí fui e terminei em casa. Por isso que eu não imprimi para vocês. Mas pode estar tudo disponibilizado, vai ficar um arquivozinho aí, depois vocês compartilham, pode passar. Então, no Brasil, onde está regulado o GHS? A NR26 obriga você a adotar o GHS para classificar, fazer ficha e rotular. A norma técnica que dá os detalhes é a BNT, né? E está tendo um projeto de lei aí que obriga a usar o GHS. Ok? O GHS hoje só não é aplicado para agrotóxicos, ok? Porque eles criaram uma coisa especial, agora está mudando. E alguns saneantes. Pode passar. Como é que funciona? Ela não se aplica a rotulagem mineral, substâncias, medicamento veterinário, cosmético. Você não vai pegar um batom e classificar o batom como perigo. Obviamente o batom espera-se que não seja perigoso. Ok? Então, dispositivos médicos, gêneros alimentícios. Eu estou falando para vocês, mas eu já vi empresa que chega lá que é pedir ficha e classificar o remédio que está lá na farmácia, no ambulatório. Isso não tem ficha. Remédio tem bula, tem outras coisas. Porque tudo que é ingestão ou exposição intencional não aborda com a gente. Se é uma pomada que eu vou passar intencionalmente, não tem sentido eu classificar como perigosa. Se é uma coisa que eu vou comer, não é perigoso. Pode passar. A obrigação de fazer ficha e classificar, teoricamente, é do fornecedor do produto químico. E aí é onde tem o problema. Então eu recebo um produto químico, eu recebo uma ficha e uma rotulagem inadequada. Eventualmente eu vou ter que estar corrigindo isso daí, se for um erro muito grave. Então vocês vão pegar a ficha na vigilância que vocês vão fazer dos ambientes, e às vezes aquela ficha que chegou, que o fornecedor fez, até da Petrobras tem erro. Eu encontrei erros até nas fichas da Petrobras, para vocês terem ideia. Né? A obrigação complementar. Agora, se eu lá dentro da minha empresa, eu comprei um solvente, um tambor, e vou separar ele em frascos pequenos para ser usado no ambiente de trabalho. Aí a obrigação de rotular o frasco pequeno vai ser minha. Se eu pegar aquele ácido sulfúrico concentrado e fizer um tanque dele a 10%, diluído, eu que fiz, não é o fabricante, eu vou ter que fazer a classificação. Tá? Infelizmente não vai dar tempo de eu falar aqui, mas existe software, eu vou dar só o nome,
como que você classifica misturas. Tá? Existe um software na Espanha que ajuda a fazer isso. Pode passar. Então você tem 3 tipos de perigo. O que a gente chama perigo físico, não confunde com ruído, calor, não é isso não. Perigo físico é perigo de causar danos físicos, materiais. Incêndio, explosão, uma reação violenta, tá? Perigos à saúde, quando você está falando de saúde, supondo só a saúde dos humanos, e perigos ao ambiente, né? Ambiente aquático, micro-organismo do solo, abelhinhas, né? As abelhas que são muito importantes. E você tem uma classe de perigo, é pelo tipo de dano que ele... E a categoria, eles dão um número. Quanto menor o número, mais perigoso. Quanto maior o número, menos perigoso. É o inverso, tá? Pode passar. Então você tem, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, você tem... Eu vou centrar naquilo que vocês têm mais... Está mais comum aqui, por exemplo. Explosivo. Vocês não trabalham com explosivo, né? Mas só mineração. Gases inflamáveis. Você tem vários gases inflamáveis. GLP, você usa, né? Tem que vir um símbolo, nós vamos ver aqui. Você tem aerossóis. Aerossóis é tudo que vem na forma de spray. Né? Geralmente o aerossol tem um gás propelente, alguns são inflamáveis, né? Por isso que quando você esvazia você não pode jogar ele no fogo, por exemplo, okay? Senão explode. Você tem gases oxidantes. Oxigênio, por exemplo, é um gás oxidante. Tá? Você tem um gás sob pressão. Às vezes, o gás é oxidante e sob pressão. Você tem um gás, por exemplo, comprimido, nitrogênio, oxigênio é gás comprimido. Você tem gás liquefeito, você tem o GLP. Você tem um gás refrigerado, às vezes você tem determinado nitrogênio líquido, por exemplo. Você pode ter gás dissolvido. Você pega acetileno, que é usado em soldagem, é um gás dissolvido em acetona. Acetileno. Ele não pode ser comprimido, então ele vem dissolvido. Então, mas todos vêm com o símbolo de gás sob pressão. Uma coisa que vocês vão encontrar muito são os líquidos inflamáveis. Eles têm 3 categorias de inflamável. Por exemplo, o extremamente inflamável, tipo gasolina, éter, né? Um líquido bastante inflamável, por exemplo, 2, etanol. Etanol. Se eu diluir etanol com água, ele deixa de ser inflamável, ele pode ser menos inflamável. Categoria 3, por exemplo, querosene. Né? O querosene é inflamável. Categoria 4, por exemplo, um óleo combustível. Ele pega fogo, mas não é inflamável. Okay? Então eu vou gradando a categoria. Sólidos inflamáveis, é muito raro, mas tem. Substâncias e misturas autorreativas, dificilmente vocês vão lidar com isso nos ambientes que vocês vão, pode passar. Líquidos pirofóricos, que pega fogo espontaneamente, sólidos pirofóricos, também vocês não vão encontrar esse ambiente de trabalho. Por isso que eu não estou enfatizando. Substâncias que autoaquecem, tem alguns óleos que começam a reagir, aquecer, né? E dar reações. Substâncias que, misturado com água, emitem gases. Você pega, por exemplo, carbureto e joga água, forma aquele gás acetileno que usa na... Você já viu uma coisa de quem entra em mina, né? Usa muito isso. Líquido oxidante, mais conhecido de vocês, a água oxigenada, por exemplo, ácido nítrico. Sólidos oxidantes, nitratos, percloratos, isso usa muito em fertilizantes. Você tem acidente de Santos que aconteceu lá no... Tinha líquido oxidante, um sólido oxidante. Por exemplo, tudo que é líquido, tudo que é oxidante é incompatível com o inflamável. Ok? E tem peróxidos orgânicos que são explosivos e corrosivos para metais. Deixa eu mostrar aqui os símbolos. Deixa eu tentar aqui achar na minha... Aí o GHS...
Aqui, elementos. Deixa eu já até copiar aqui. Copiar. Deixa eu achar aqui. Agora não. Vocês vão encontrar, eu vou mostrar só os elementos do rótulo. Quando você pega, por exemplo, vou pegar aqui líquidos inflamáveis só para vocês entenderem como que o GHS funciona. Líquidos inflamáveis. Então você vai ter, por exemplo, no GHS, quando você classifica uma substância como um líquido inflamável classe 1, ele vem com um pictograma da chaminha, né? Ele vem com a palavra de advertência perigo, tem que vir escrito a frase líquido e perigo e vapores extremamente inflamáveis, e essas frases são frases de prevenção ou de precaução. Eu não pus aqui que são muitas, tá? Se ele é classe 2, ele vem líquidos e vapores altamente inflamáveis, não extremamente inflamáveis. Se ele vem na classe 3, ele vem só com líquidos e vapores inflamáveis. Então você vê que a comunicação dos perigos é proporcional ao perigo. Então você vê, querosene vai vir líquido e inflamável, mas se você pega um frasco de álcool, altamente inflamável. Se você pega a gasolina, vai ser extremamente inflamável. Aí você tem, se é um líquido que é só combustível, vem o símbolo da chama, que fala líquido que pega fogo, combustível, tipo um óleo pesado, por exemplo. Ok? Então, esses elementos de... para que vocês quiserem... Eu vou só dar uma adiantadinha numa coisa aqui, a gente vai fazer um intervalo, tá? Eu sei que vocês estão cansados. Professor, o ruim é que é tudo igual, né? O quê? O ruim é que é tudo igual as figuras, né? Só... mas você vê, ele tem a chama. Quando você chega... Vocês querem fazer o intervalo agora? Não. Só vou terminar isso daqui. Quando você vai falar perigos à saúde, você tem que olhar qual é a via de exposição, né? A via de entrada no organismo. Então, oral, ou você vai ter ingestão acidental, aqui eu estou falando de perigos de produtos químicos, nenhum produto químico é feito para comer, tá? A não ser remédio, medicamento, essas coisas. Ou ele é intencional, né? Ou por hábitos precários de higiene. Dérmica. Quando você tem contato com a pele, você tem dois tipos de problemas. Ou ele age imediatamente, causando uma queimadura, ele não precisa ser absorvido, causou, onde ele cai, ele causa a ação dele na derme. Ou ele pode ser absorvido e ir para a corrente sanguínea e ir embora. Por exemplo, fenol. Se você tiver contato com fenol, ele absorve rapidamente pela pele e pode até matar. Né? Uma vez lá em Santos tinha um pessoal descarregando pentaclorofenol, que eram sacos de plásticos assim daquele rápido. O pessoal punha nas costas, ficou carregando o dia inteiro, aquilo foi absorvendo, no final as pessoas foram mal. Okay? E aí você tem a inalação. A inalação pode ser de gases, aquilo que nas condições ambientes já é um gás. Por exemplo, acetileno, tá? Amônia já é um gás. Vapores, quando você tiver líquido e sólido volátil, a parte gasosa que vem dele chama-se vapor. Eu falo vapor de gasolina, vapor de tolueno, mas eu falo gás amônia, gás monóxido de carbono, gás cianídrico. Aerossóis ou particulares suspensos no ar. Para formar aerossóis precisa ter uma atividade. Então tem poeiras, que são partículas sólidas mecânicas dispersas. Tá? Fumos.
Não confundir fumos com fumaça. Fumo eu não enxergo. Então, se eu aqueço, por exemplo, um metal, ele fica tão quente, ele evapora um pouquinho, aquele vapor logo encontra o ar frio e forma partículas. São fumos metálicos, eu não vejo. É diferente de fumaça, que é um particulado misto. Né? Fumaça é produto de combustão incompleta. Quando tem, sabe, lembra da fala? Quando tem fumaça, tem fogo, ok? E névoas é quando você nebuliza ou um processo que libera gás e arrasta o líquido. Por exemplo, você joga sorrisal em água, não sai aquela névoa. Se vocês depois precisarem desses conceitos, pega o livreto de proteção respiratória da Fundacentro. É importante, porque você está falando especificar EPI. Se o produto está exposto por particulados, eu vou usar um filtro tipo P. Poeira, névoa, coisa. Se ele é um gás ou um vapor, é outro tipo de filtro, o EPI. Então isso não é frescura eu separar essas categorias de contaminantes. Se eu indicar errado, por exemplo, se eu pego ácido sulfúrico, por exemplo, ácido sulfúrico não é volátil. Eu não tenho vapores ácidos, nem gás ácido. Eu só vou ter exposição a ácido sulfúrico, por exemplo, em indústria. Se eu estiver, por exemplo, carregando bateria, ela faz eletrólise, sai gases, e esse gás arrasta o ácido, forma uma névoa, eu tenho névoa de ácido sulfúrico, então eu tenho que usar um filtro P. Então essa identificação, infelizmente o tempo aqui não vai dar para me ensinar tudo isso para vocês, mas ela é fundamental para mim fazer. E aí eu vou ver os efeitos. Né? Só vou terminar essa parte aqui e a gente faz o que. O primeiro tipo de efeito é a toxicidade aguda. E o critério é aquilo que mata. Né? Então, por exemplo, até o 1, 2 e 3 são coisas que em pequenas quantidades matam. Geralmente vem um símbolozinho da caveira. Lá no 4 já é alguma coisa nociva. O 5 é alguma coisa que você precisa comer, por exemplo, é 5 gramas por peso corporal. Eu tenho 90 quilos, 5 vezes 9, eu preciso comer 450 gramas. Ninguém come 450 gramas para ter algum efeito. Tá ok? Então, esse critério aqui é a toxicidade aguda. Existem gases, por exemplo, você pega amônia, você pega sulfeto de hidrogênio, que é H2S fedido, HCN, gás da câmara de morte, são classificados aqui 1 ou 2. Então, o efeito é letal. Isso só vai ter exposição a essas substâncias por acidente. Ninguém fica exposto a isso no cotidiano. Corrosão e irritação. Qual é a diferença entre corroer e irritar? Irritar purifica, né? A pele. Corrosão destrói tecido. Corrosão destrói. Irritar, não, é só uma reação inflamatória. Okay? É claro que uma coisa corrosiva se dilui e vira irritante. Okay? Tudo que corrói a pele causa lesão, corrói o olho também. Tá? Então, e aí depois você tem lesões oculares graves. Às vezes uma substância não é corrosiva, mas cai no olho, ele provoca uma lesão ocular grave. Né? Ou uma irritação ocular. Eu estou falando de irritação química. Porque até a água, e geralmente esse critério para irritação é uma irritação que demora um certo tempo. Se eu ficar com o olho na água, o que vai acontecer? Ficar vermelho, mas depois passa um tempo que você sai, o que acontece? Voltou normal. Isso não é irritação. Irritação é quando cai a substância e ela persiste por um certo tempo. Então tem critérios para classificar uma substância irritante. Fala. Isso que eu ia perguntar, aqueles lavórios, né, que tem nos ambientes de trabalho, eles são realmente eficientes? Se eles são eficientes, se eles forem mantidos, limpos, testados toda semana. Teve uma colega minha de faculdade, colega não, conhecida, ela caiu uma substância no olho dela, foi no olho dela. Não era uma substância tão perigosa. Mas tinha um chuveiro lava-olhos lá, ela vou usar. Só que fazia meses que não limpavam. E na água ali tinha bactéria, deu uma infecção ocular nela, muito mais grave do que a ação da substância química. Então, se eu tiver chuveiro lavar, toda vez que eu tiver líquido, corrosivo, líquido, qualquer substância que pode causar dano no olho, eu tenho que ter o chuveiro lava-olhos. Mas se chegou lá, ele tem que ser mantido, testado toda semana, né? Porque senão, a hora que
você espera que você não use ele, mas na hora que você tiver que usá-lo, tem que resolver, tá? Oi. Com relação a isso, você falou do olho, não precisa ter uma proteção? Claro, se você está trabalhando com uma substância que causa lesão ocular ou irritação ocular, você tem que ter proteção. Nós vamos falar da proteção depois. Conforme o tipo de perigo, você tem que ter a proteção. Se a substância não é irritante, em geral, como o olho é uma parte sensível, trabalhou com um produto químico, seja qual ele for, você usa proteção ocular. Qualquer pessoa que trabalha em laboratório, que mexe com substância química, mesmo que elas não sejam lesivas, ela tem que ser ocular. Se ela, por exemplo, é um gás muito que ataca o olho, aí tem que ser uma proteção ocular especial. O que vai mudar é isso, mas normalmente você trabalha com substâncias químicas, você vai usar um goggle, que eles chamam, um óculos de ampla visão. Quem tem óculos igual eu, que tem que pôr um outro por cima, que não atrapalha, e assim por diante. Aí você entra a sensibilização à pele respiratória. O que é sensibilização? O pessoal da área de saúde aí. O quê? Sensibilização é alergia. É alergia. Então você tem contato com a substância. Não causa alergia na hora. Você precisa levar um certo tempo. A hora que você ficou sensível, se você cria um antígeno lá, a hora que você tiver contato com essa substância, você vai ter uma reação alérgica. Né? Então, por exemplo, níquel. Níquel é um campeão de alergia. Então, a pessoa teve contato com níquel, nada. Amanhã teve nada. Chega um certo ponto, ela sensibiliza. Se ela tiver com níquel, ela fica com sarna na pele. E a sensibilização respiratória é por inalação, que é mais grave. Então ela causa, por exemplo, problemas respiratórios, asma, coisa do tipo. Não é toda pessoa que desenvolve. Né? Então isso chama-se sensibilização. Não tem mais de uma categoria. Ou ela é ou ela não é sensibilizante. Aí você tem os efeitos específicos, que são mutagênicos, de célula germinativa. A substância é capaz de mudar o material genético da célula germinativa. Então o efeito vai se dar na geração posterior, não na pessoa, tá? Não confundir com toxicidade da reprodução, tipo feto ou o material reprodutivo da pessoa. E carcinogenicidade. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, que a princípio toda substância é carcinogênica. Então, o critério que a IARC introduz para isso é com base nas evidências. Você vai ficar categoria 1, aquilo que existe evidências comprovadas de que causa câncer em humanos. Um B, por exemplo, um B no GHS corresponde ao 2 da IARC. Aquilo que pode causar câncer. Tem algumas evidências de humano. O nível 2 para frente é aquilo que causou em animais, em testes de laboratório. Então, falou que é cancerígeno, tem que ver qual tipo de evidência que tem. Benzeno é reconhecidamente carcinogênico, amianto é reconhecidamente carcinogênico, assim por diante. O quê? O glifosato está em discussão. O pessoal da Califórnia classificou, o pessoal da Europa não. Ele é uma zona de penumbra. Se for 2B, o que é 2B? Aquele que potencialmente, você está entendendo? Então as pessoas não podem tratar, e isso sendo muito complicado. Por exemplo, se eu expor a benzeno, eu sei que reconhecidamente vai ser cancerígeno. Claro que a probabilidade de ter câncer vai depender do tempo, da exposição, da concentração. Mas ninguém duvida que ele é cancerígeno. O cromo 6, ninguém duvida. Mas essas substâncias que é 2, por isso que está toda essa discussão. Na Europa versus Estados Unidos. A Europa não classificou, os Estados Unidos classificou. E aí você viu a questão do interesse financeiro. Deu lá quase 1 bilhão de indenização. Né? Então tem que tomar cuidado com essas questões. Bom, aí a última, pode passar a última que eu vou. Tem a toxicidade para órgãos-alvos específicos. Ou seja, a substância precisa entrar no organismo e vai lá causar um dano no fígado. Ele é hepatotóxico. Ele vai lá causar um dano no sistema nervoso, ele é
ele causa um dano no rim, ele é nefrotóxico, ele causa um dano no sistema nervoso periférico, ele causa uma neuropatia, por exemplo. Então, esse efeito pode ser por uma exposição única. O trabalhador trabalhou um dia, ficou exposto, ele tem um problema hepático lá e vai pronto-socorro. Às vezes, para ter um efeito, precisa ter exposição repetida. Ok? E por fim, o que se chama perigo por aspiração, que o pessoal confunde. O que é aspirador de pó? O que o aspirador de pó faz? Suga, né? Não confundir inalação com aspiração. Aspirar é o seguinte: quando a pessoa ingere alguma coisa, isso volta, ela regurgita, aí o sistema respiratório puxa. Você pode ter até um bebê que bebeu leite e ele vai vomitar e eventualmente suga. Já vi casos de morte de bebê por aspiração. Então tem certos líquidos que, se você ingerir e você for vomitar ele vai para o pulmão e dá uma pneumonia química e morte. Então isso chama aspiração. Então gasolina, se você beber, não vomita. Tudo que causar problema de aspiração não vomita, o que é pior. Outra coisa que não pode vomitar é coisa corrosiva. Você ingeriu, foi corrosivo para descer. Se você vomitar, vai voltar corroído de novo. Então isso deixa lá do estômago, cuida. Ok? Então essas coisas eu tenho que olhar o que a substância causa. Depois eu não vou falar da parte de meio ambiente, não, que não interessa muito para vocês. Tá? Vamos fazer um intervalo aqui. Desculpa, eu estou indo mais devagar do que eu estava imaginando. Mas espero que vocês